Parabéns à humanidade pela fase que... É isso aí, meu caro ouvinte da Web Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 19 de julho de 2025, começa mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional tem o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar, o 23º quadro dos Vamos Sabatinar. Hoje o tema é o que é a racionalização dos povos, que é tão falada na cultura racional. E com essa equipe maravilhosa, que é o Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Angela Maria, do Recife, Pernambuco, senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Orlando Almeida, de Alagoinha, e na parte técnica, Sandra Santos, também de Alagoinha, Pernambuco. É isso aí, meu caro ouvinte da Web Rádio. Você que não conhece ainda o programa, o livro Universo desse Encanto. Então, este é o programa, né? O programa Sintonia, um programa de divulgação racional, qual está ao alcance de todos. E, em especial, aqueles que não conhecem ainda a cultura racional, o conhecimento que está contido nos livros Universo desse Encanto. Ok? Portanto, meus queridos, vá no YouTube, vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga nossa página, ok? Bom dia para todos. A própria natureza se de fazer o que nasce o interesse em tudo, para conhecer o que é dela. Ela faz com que tudo procure a cultura do desenvolvimento do raciocínio para a união de tudo universalmente. É isso aí, meus queridos. Então, para darmos início à sabatina de hoje, eu convido o estudante de cultura racional, Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro. Então, Antônio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio e TV Brasil Difusora de Alagoinha, aos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo e aos nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube, Madá. Pois é, o tema hoje é interessantíssimo. Por quê? Porque assim, meu senhor, minha senhora, falaremos hoje a respeito da evolução da humanidade, da evolução do ser humano. Sim, porque o ser humano está aqui sobre a face da Terra há bilhões e bilhões e bilhões de anos. E nesses bilhões e bilhões e bilhões de anos, o ser humano veio atravessando diversas fases, inúmeras fases. E, resumidamente, o ser humano saiu lá da fase, para não ir muito longe, da idade da pedra lascada, da idade em que vivíamos intocados em ocas e malocas de pedra, e o ser humano foi evoluindo, foi progredindo, foi se desenvolvendo, descobriu a roda, descobriu o fogo, descobriu a pólvora, descobriu o avião, descobriu o raio laser, descobriu a ciência filosófica, descobriu a ciência científica, descobriu a internet, descobriu todos esses meios de comunicação que existem hoje, mas o ser humano, com todo este saber, com toda esta sabedoria, ainda não sabe e ainda não descobriu como ele foi feito, de que ele foi feito,
qual é a sua origem, de onde o ser humano surgiu. E mais, aqui ao nosso redor, como foi feito o Sol, como foi feito a Lua, como foram feitas as estrelas, os planetas, a Terra, a água, os animais, os vegetais. E tudo isso surgiu de onde? E antes de tudo isso ser o que é hoje, o que era antes de existir? De onde partiu para que surgisse tudo isso? Então, vejam, apesar de o nosso saber, a nossa cultura estar bem adiantada, bem evoluída, civilizada, ainda nos falta um complemento, ainda nos falta uma parte a ser alcançada. E é exatamente sobre essa parte a ser alcançada no nosso saber, na nossa cultura, no nosso conhecimento, que nós falaremos hoje, que é a fase da racionalização dos povos. O que acontecerá com o ser humano e com a humanidade nesta fase? O que acontecerá com a natureza? Qual a relação que o ser humano estabelecerá com a natureza e com os demais seres nesta fase? Então, Madá, é sobre esse conhecimento lindo e maravilhoso que nós falaremos hoje. É com você. É isso aí, Antônio. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido a estudante de cultura racional, diretamente do Recife, Ângela Maria. Ângela, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. Olá, equipe. Olá. Salve, salve. Salve a todos que estão aqui a nos ouvir, que nos acompanham nos sábados, né? Às 9 horas da manhã, pela Rádio e TV Web de Alagoinha, né? Nós estamos aqui falando de cultura racional, a cultura da natureza, descrita no livro Universo e Desencanto. Uma cultura que traz para a gente um saber da origem. E que origem é essa? Pois é, caros ouvintes, nós estudantes de cultura racional, nós chegamos na cultura porque em algum momento de nossas vidas nós queríamos saber de onde viemos, como viemos. E aqui estamos nós, né? Com esse brilhante tema, racionalização dos povos. O livro Universo Desencanta, em toda a sua obra, ele fala muito da racionalização dos povos. Então, vem conosco, né? Vem ouvir um pouco de cultura racional. Palavras racionais nunca foram e não serão palavras caducas. É aquele momento que a gente colabora no desenvolvimento do raciocínio de um com o outro, né? É o momento da sabatina racional, e quando a gente faz essa sabatina, a gente se liga à energia racional, a energia que está aí comandando a natureza. E quem é a natureza, né? A natureza é energia, que tem poder de gerar, criar, manter, destruir. E em cultura racional a gente vai conhecendo tudo isso. Tudo o que está acontecendo no mundo tem sua causa, tem seu porquê, seus efeitos. E aí está o Universo Desencanto para quem quer respostas para tudo que nós estamos vendo, né? Para o que já passou, para o que está passando e para o que virá. Sem mistificação, não é? Sem mistérios, nós estamos no terceiro milênio, não cabe mais mistério, né? Então é isso, caros ouvintes, em seu lar, em seu canto, né, onde mais lhe for apropriado, né, ali você e o livro e você. Então é isso, caros ouvintes, tinha que chegar a época, tinha que chegar a fase, né, para que a gente pudesse compreender os movimentos naturais. E esses movimentos, eles punham racionalização dos povos, vejam bem, né, não é em um único local. É em todo este planeta chamado Terra, em todo cantinho que ali tivermos ser humano,
lá está com ele a energia racional, uma vez que ela é energia da natureza. E ela está a racionalizar tudo e todos. E o que significa isto? Significa evolução. A racionalização é levar o ser humano ao conhecimento do mundo de sua origem, através da evolução que nós estamos agora, no terceiro milênio, evoluindo para o conhecimento da origem. Porque neste mundo, caros ouvintes, não existe só a raça humana. E nós somos de raça racional. E aí está no firmamento os habitantes racionais, chamando a atenção de toda a humanidade. Por isso, a racionalização dos povos, né? É em todos os lugares, para que a gente possa finalmente conhecer essa origem, né? Saber de onde viemos, saber como vemos, né? É o comportamento racional da natureza. E aí a gente vai compreender que existe na natureza uma quiliquida, né? E aí a gente tem visto muitas ligações que às vezes, inclusive, assustam, né, a humanidade. Quando acontece grandes catástrofes, né, a gente fica assustado, mas aí faz parte da natureza que está a liquidar, né, a estimar. A natureza que está aí a recuperar. E esta natureza superior que está nos trazendo esse conhecimento de racionalização pelo desenvolvimento da nossa máquina do raciocínio através da glândula pineal, que ali está a nossa ligação com o nosso mundo de origem, nosso cordão umbilical. E aí, caros ouvintes, a gente vai chegando no momento certo, né, na hora certa, para acertar em tudo, né, acertar todos. E aí você pode pensar, nossa, mas não parece que a gente está nesse caminho, parece que está tudo destruído. Como faz? A gente tem aí uma natureza destruindo e a outra que está recuperando. Isso tudo são movimentos naturais do que está se passando. Porque nós, seres humanos, precisamos voltar para onde nós saímos. Esse processo, ele é um processo natural, de que a natureza vai transformando tudo para melhor. Então, tudo está descrito na obra de Universo dos Encantos. É pegar o livro e ler. É com você, Madá. É isso aí, muito bem, Angela. E agora, eu convido o senhor Bonisval Galindo para continuarmos. Seu Bonisval, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, salve a todos. Queremos agradecer ao nosso internauta, nosso caro ouvinte, nos prestigia com sua audiência. Racionalização dos povos. A cultura racional fala muito da racionalização dos povos. A racionalização dos povos, racionalizar a humanidade. Então, racional é pureza, equilíbrio e perfeição. Então, a racionalização das raças, do nível das raças. Então, o ser humano está precisando realmente se unir. Somos todos irmãos. Geralmente, nós não olhamos o outro como irmão. Olhamos como um estranho. Nós somos todos irmãos. Somos todos da mesma raça. Então, temos que a racionalização dos povos, onde o ser humano vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A racionalização, unindo todos, sem desavenças, equilibrados, temos que nos unir. Então, a racionalização ela vai unir todas as raças, tem a haver distinção de credo, de cor, tem que haver essa união entre todos. Então, é preciso que o ser humano realmente ele se conheça para que exista isso de bom, porque o ser humano realmente ele está vivendo num equilíbrio, em compreensão, e ele precisa se unir. Então, o raciocínio, ele é união. O ser humano sempre buscou uma união, criando ONGs, organizações, e nunca houve essa união que ele tanto desejou. Então, agora,
com o advento da fase racional e da cultura racional, o ser humano vai ter condição de se racionalizar e, com isso, conseguir a verdadeira racionalização dos povos, unindo todas as raças com um só sentimento, um só pensamento, ou seja, um só raciocínio em torno de uma benécia que beneficiará todos os seres humanos. É isso aí. A concórdia é a união de toda a humanidade. A discórdia, a desunião de toda a humanidade. Hoje nós estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por sermos de raça racional, é que estamos nesta classe de animal racional. A fase do pensamento já terminou em 1935. E os pensadores estão admitindo coisas que o pensamento criou. E a imaginação, que são duas máquinas de lapidação da humanidade. Até 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. A natureza mudou de fase, e por ter mudado de fase, essa é a causa da energia racional estar comandando a natureza, porque não há efeito sem causa. E ninguém sentiu essa mudança da natureza, porque todos vivem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza... É isso aí, meus caros ouvintes, a Web Rádio TV Brasil, meus caros internautas e todos que vêm a nos acompanhar posteriormente. Acabamos de ouvir mais um trecho de uma das brilhantes mensagens do Senhor Manuel Jacinto Coelho. Senhor Manuel Jacinto Coelho, representante do mundo racional, representante do racional superior, aquele que trouxe o conhecimento de cultura racional, conhecimento este que tem o propósito, melhor dizendo, de nos levar à racionalização de povos. Então é isso aí. Fica o convite, meus queridos. Passa a se conhecer racionalmente, estudando os livros Universo Brasileiro, para chegarmos à racionalização, concluirmos a evolução humana, o terceiro ciclo da evolução. É com você, Antônio. É verdade, Mandar, é verdade. Minha gente, como dissemos anteriormente, a racionalização está relacionada ao processo de evolução do ser humano. Vejam bem, o ser humano é uma obra inacabada da natureza. Ele veio sendo evoluído e progredido no decorrer das eras e dos anos e chegou a alcançar o ápice do seu desenvolvimento com o funcionamento do pensamento e da imaginação. E o ser humano ligado à energia elétrica que produz do pensamento e à imaginação, que é a energia magnética produzida pela energia magnética. Então, o que acontece agora com a fase da racionalização? Houve uma mudança de fase na natureza, uma mudança energética. E aí o ser humano
toda a humanidade naturalmente se desligará da energia elétrica e magnética e, por via de consequência, deixará de pensar e de imaginar e desenvolverá uma outra faculdade mental superior ao pensamento e à imaginação. Que faculdade é essa? É o raciocínio. Como se desenvolve o raciocínio? Através da leitura do livro Universo em Desencanto. E mais ainda, além do ser humano desenvolver essa faculdade superior que é o raciocínio, ele desenvolverá mais outras faculdades. Então, o que acontecerá com o ser humano? Todo mundo sabe que o cérebro humano, ou melhor dizendo, que o ser humano não usa todo o potencial do seu cérebro. E por que não usa? Porque o ser humano está ligado a uma energia primária, a uma energia fraca, degenerada, que é a energia elétrica e magnética. E o ser humano, se ligando a uma energia superior, ele vai completar tudo aquilo que faltava no cérebro do ser humano, para completar o seu desenvolvimento. E aí o que vai acontecer? O ser humano vai passar a se entender com todos os entes da natureza. Sim, minha gente, porque o sol fala, a lua fala, as estrelas falam, as flores falam, os vegetais falam, os animais falam, mas o ser humano não ouve, não entende. Por quê? Porque o ser humano está desligado da natureza. Ele vive artificialmente. E agora, na fase da racionalização, ele se religa à natureza e passa a se entender naturalmente com todos esses seres. Além disso, o ser humano vai desenvolver uma outra faculdade suprema, que é a faculdade do aparelho racional. O que é isso? O que vai acontecer com a humanidade? Hoje, vamos dar aqui um exemplo. Para que a gente viaje do Brasil para o Japão, o que é preciso nós fazermos? É preciso que a gente entre num avião, embarque e vá horas e horas e horas dentro desse avião até chegar ao Japão. Com o aparelho racional desenvolvido, ou com o aparelho racional desenvolvido, o ser humano se liga à energia racional. A energia racional é uma energia espacial. Ela está em todo o lugar do universo. E aí o que vai acontecer? O ser humano, para se deslocar daqui para o Japão ou qualquer outra parte do mundo, basta que ele simplesmente se ligue. E instantaneamente ele estará nesse lugar ou aonde ele quiser. Porque esse deslocamento é feito energeticamente, porque o ser humano estará ligado a uma energia superior, que é a energia racional. Então, muda completamente a configuração de vida do ser humano, porque o raciocínio, como a gente sempre fala, o raciocínio une, o raciocínio equilibra. O raciocínio é a parte suprema do ser humano. E tudo isso já foi anunciado por sábios, profetas, por astrólogos, até mesmo por Nostradamus, falando a respeito do racionalismo. Cada segmento deu um certo nome. Uns falam em racionalismo, outros falam que é o período em que não haverá pedra sobre pedra, outros falam que é o período do juízo final, mas o que nós queremos dizer para todos vocês é que o ser humano veio sendo evoluído e teria que um dia chegar à meta final da sua evolução. E qual é essa meta final? É o ser humano conhecer a origem dele, o mundo de origem dele, e saber como é que ele pode voltar para esse mundo de origem. Porque estamos aqui, mas esse mundo não é o nosso mundo. E por isso nós aqui nascemos, crescemos, sofremos e morremos, porque não somos daqui, deste mundo. Se fôssemos daqui, seríamos eternos e teríamos o direito de viver.
Então, tudo isso é esclarecido minuciosamente no livro Universo em Desencanto. Madá, é com você. E agora é com você, Ângela. Pois é, caros ouvintes, a racionalização, ela é fruto da evolução universal. Assim nos ensina o autor do livro Universo em Desencanto. Vejam a grandiosidade, né? Fruto da evolução, nada está parado. Tudo está sendo evoluído pela própria natureza. E nós, seres humanos, por sermos feitos dessa natureza, estamos também em evolução. Uns mais à frente, outros mais atrás. Mas todos evoluindo, porque é a própria natureza. E aí, caros ouvintes, culminará nessa grandiosa união fraternal do mundo de origem com este segundo mundo, a qual nós estamos. Você que está aí a nos ouvir, você que ainda não é estudante, já pensou? E aí é pensamento mesmo, né? Já pensou em conhecer uma cultura superior que vai te levar a dialogar com as forças supremas da natureza? Pois é, essa cultura já existe, está aqui na Terra. Chama-se cultura racional. E mais uma vez lembrando, não tem mistério. É você, o livro e você. Tudo ali, numa linguagem que todos podem entender, do mais letrado ao menos letrado. Até quem é analfabeto vai compreender, paginando a obra, né? Tá ali com seus livros, 21 livros, e vai seguindo, e a gente vai conhecendo passo a passo de tudo isso aqui. E nisso a gente vai expandindo todo o nosso conhecimento, todo o saber de que acima de nós existe toda uma composição, toda uma organização natural da natureza que culminará na racionalização dos povos. Não é utopia, caros ouvintes, é fato. Hoje a humanidade guerreia. Amanhã, pela própria natureza, ela não vai mais guerrear. Hoje a humanidade se desentende, né? Dentro mesmo do próprio ser familiar, as pessoas se desentendem. Porém, com o equilíbrio do desenvolvimento racional, tudo isso vai passar. E a gente vai culminar, sim, na racionalização, porque esse é o momento, é o terceiro milênio. Não cabe mais à humanidade ficar marcando passo. Agora é conhecer a si mesmo e evoluir com o natural da natureza, a natureza superior que está aqui em socorro de toda a humanidade. Faça a sua prova, né? Pegue o livro, abra o livro, comece a estudar, peça provas. Você que está aí a nos ouvir, você está ligado neste momento com a sintonia racional, com a sintonia da natureza, porque nós estamos falando de cultura da natureza e as palavras racionais, elas vão fluindo direto ao raciocínio e ele vai sendo despertado. Portanto, conheça o Universo Desencanto, conheça a cultura racional, né? Busque, pesquise. Nós estamos aqui trazendo conhecimento natural da natureza. Então, o Universo Desencanto, para mim,
e para todos vocês. É com você, madame. É isso aí, Ângela. E agora, para darmos continuidade, eu convido mais uma vez o senhor Bispo a falar. Pois é, meus amigos. A humanidade sempre foi muito imperialista. Então, o que tem mais posse, tem mais força, domina o mais fraco. E sempre naquela de dizer, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e os meus, o resto que se arranja. Tudo isso é fruto de uma energia que deformou-se na deformação, a energia eletromagnética. Essa energia era pura e deformou-se, está deformada na deformação. Então levou o ser humano a agir dessa maneira, nunca olhando para o seu semelhante com sua imagem, sempre achando que é o tal e é o melhor, e muito longe da concórdia universal. Então, a cultura racional veio para que o ser humano ele se racionalize e também se envolva na racionalização dos povos, como ele está aí, a racionalização dos povos para o ser humano conhecer o mundo por raça e saber como voltar para ele. Porque o ser humano é um racional degenerado, deformado e tem que voltar ao seu estado natural de pureza e perfeição, de equilíbrio. Só através da cultura racional, dos livros do Universo dos Encantos, o ser humano terá, galgará esses postulados que sempre almejou, mas nunca alcançou com a cultura artificial. Agora temos a cultura racional, que veio para que o ser humano realmente se conscientize. É isso aí, minha gente. É isso aí, meus queridos. E agora vamos às considerações finais. É com você, Antônio. Pois é, minha gente. Nós falamos que racionalização está ligada à evolução. O ser humano, como eu disse, é uma obra inacabada da natureza e o ser humano está numa classe de vida conceituada como a classe de animal racional. E com a racionalização, o ser humano sairá da classe de animal racional, de ser humano pensante, com inteligência pensante, e passará para uma classe superior, que é a classe de aparelho racional, aquela classe em que funciona o raciocínio. O raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita. O raciocínio promove a união das raças. O raciocínio é sinônimo de concórdia. Com o raciocínio, toda a humanidade se entenderá racionalmente. Por isso que nós sempre dizemos aqui, pensar, minha gente, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Uma ótima semana para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para todos vocês, integrantes dessa mesa, e para todos aqueles que participaram desta linda conferência. Madá, é com você. É isso aí, Antônio. Agora é com você, Ângela. Pois é, caros ouvintes, fica aqui os nossos agradecimentos por estarem conosco, né, acompanhando mais um programa Sintonizados na Fase Racional da Natureza. E você, que ainda não conhece, encontre o livro, se conheça. Quem sabe, né, a gente se encontra para as andanças aqui do Pernambuco, né, ou quem sabe no Rio de Janeiro, quem sabe no Rio Grande do Sul, quem sabe nas Minas Gerais, quem sabe. Existe estudando de cultura racional em todos os países, caros ouvintes. Quem busca, encontra. Portanto, encontre o livro e se conheça. Bom final de semana a todos. É contigo, Madá.
É isso aí, Ângela. A cultura racional está em todo lugar. Com você, Orlando. Meus amigos, o poder da natureza está acima de tudo e todos, por ela ser a geradora e mantenedora de todas as vidas. Desejo um bom fim de semana para todos e até o próximo programa. Salve a todos. E agora é com o senhor, seu Bonisval. Pois é, meus amigos, terminando o programa, falamos sobre a racionalização dos povos, a fase importante é a fase racional. Então, nós temos que realmente baixar da cabeça no livro e estudar. O livro Universo de Encanto, que não é religião, que você precisa aqui, não é doutrina, não é filosofia, também não é espiritismo, mas também não é contra nada. É uma continuação de todos os conhecimentos existentes no mundo. É um complemento, vamos dizer assim, que o ser humano se completa com tudo. Então, raciocinar sempre e pensar nunca, e estamos aí, minha gente. Obrigado e bom final de semana e salve a todos. É isso aí, meus queridos ouvintes da Web Rádio, meus caros internautas, meus caros amigos e irmãos, colaboradores, né? Então, você especial que ainda não conhece esse conhecimento, que ainda não está a par das informações da fase racional, procure conhecer o livro Universo de Encanto, né? Procure desenvolver o seu raciocínio, a terceira máquina que é a cabeça de cada um de nós, para que nós possamos chegar à racionalização dos povos através do desenvolvimento, que é quem vai preservar a racionalização dos povos, para que todos nós saibamos que existe um conhecimento que traz tudo que nós precisamos para vivermos bem, para avançar da nos merecermos, para adquirir aquela paz, aquele equilíbrio, o amor verdadeiro, que é o amor racional. Então, meus queridos, a cultura racional está aqui para todos. E a racionalização dos povos só será concluída quando todos desenvolverem o raciocínio, quando todos estiverem em harmonia, em concórdia com o povo, né? E tudo assim ficará consolidado e todos chegarão onde tem que chegar, passar a se conhecer. Salve a todos, gratidão a todos, muitíssimo obrigada pela companhia e vamos divulgar, meus queridos, vamos passar para aqueles que ainda não conhecem, não sabem que tem com quem contar, pois a fase está aí e a gente precisa conhecer a fase racional. Salve, salve, um abraço a todos. Muito obrigada a todos, né? Gratidão, um abraço carinhoso, racional para a Ângela, Antônio e todos que estão conosco. Salve, salve. Até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve, meus queridos. Gratidão aos nossos irmãos estudantes de cultura racional que nos acompanham, que nos ajudam a divulgar. E assim é a família racional. Vamos divulgando, que é disso que a humanidade precisa. Todos precisam. Salve, meus queridos. Bem além do horizonte, uma porta se abriu. Muito perto a uma fonte, você não descobriu. Acabou-se o infinito, foi-se embora a confusão. E o amor que é tão lindo me dá o equilíbrio, enriquece o coração. Ouço pássaros cantando, vejo um disco voador, que a natureza está vibrando para mostrar o seu valor. Ouço pássaros cantando, vejo um disco voador, que a natureza está vibrando para mostrar seu valor. Uma vida que é vida vai viver, se
sem acabar. De uma luz desconhecida, um sol que brilha sem queimar. Faça o bem e não o mal, dê a mão, não olhe a quem. Siga a meta racional, veja bem afinal que o amor só lhe convém. Ouço pássaros cantar.